Tem algo na sua vida que você sabe que precisa acabar. A sua intuição já te avisou, mas você ainda não conseguiu soltar. Nessa leitura de hoje, a gente vai entender por que isso ainda te prende e qual o caminho para que o novo realmente possa chegar. Eu sou a Lena e esse é o Jardim das Sombras. Antes da gente começar, me conta aqui nos comentários. Você sente que está em um processo de encerramento ou de recomeço? Eu quero entender o que você está atravessando agora. Agora, essa mensagem de hoje, ela se divide em dois caminhos. O primeiro caminho é guiado pela energia do livro A Hora da Estrela. E o segundo é guiado pela energia do livro Água Viva. Eu te convido a escolher de forma intuitiva ou simplesmente sentir qual desses caminhos te chama mais. Respira, sente e escolhe. Se você escolheu o caminho da Hora da Estrela, essa é a sua tiragem. Vamos começar? Para a gente fazer essa leitura de hoje, vamos mentalizar algumas coisas. Inicialmente, o que Para essa leitura de hoje, nós vamos mentalizar algumas coisas. Inicialmente, o que você já sabe que precisa soltar, mas evita olhar para isso. E o que está sustentando essa escolha, né? Porque isso ainda não acabou de fato. Seguindo, o que precisa ser encerrado de fato? Qual é a raiz dessa situação? Não só a questão superficial. A gente vai ver aqui como isso aparece, mas também qual é a raiz dessa situação. Ok. E qual é o desfecho se você permitir o fim? O que nasce depois desse encerramento, se você permitir ele? Aqui. E por último, qual o conselho para atravessar esse fim? Como agir com força, com consciência, para atravessar esse processo de encerramento? Pronto, gratidão. Vamos lá. A gente começa com o eremita. Interessante.
bem interessante. Na posição 2, que está sustentando isso, o Rei de Espadas. Você é uma pessoa cabeça dura, hein? Você quer as coisas do melhor jeito. Que por coincidência acaba sempre sendo seu, né? Ok. Nossa. Ok. Gente, é uma situação muito interessante aqui. Eu vou até dar um gole aqui no café pra gente começar a interpretação. Lembrando que o tema. Lembrando que o tema principal da leitura é: você já sabe que precisa acabar. Essa tiragem é sobre reconhecer o inevitável, encarar a verdade interna, atravessar o fim de algo com poder pessoal. Esse fim de algo pode ser o fim de uma relação, o fim de um modo operante também, o fim de uma carreira, um ciclo na sua vida, um local de trabalho, um local espiritual, infinitas possibilidades. Mas aqui me vem muito um modo de ser, um modo de pensar, uma rigidez. Não é como se você não se analisasse. Você tem muita consciência desse comportamento. O que tá claro, mesmo que você não queira admitir, é que você tá se isolando. Você tá se isolando cada vez mais das pessoas. Você entrou num processo tão profundo de autoconhecimento que agora tudo que você conhece é a si mesmo. Mas você acha que já sabe sobre tudo. Mas a sua outra parte crítica, porque você é uma pessoa muito racional, você sempre traz o ponto e o contraponto. A sua outra parte crítica duvida disso e diz pra você: talvez não seja bem assim. Tem uma pequena chance de você estar errado. E sempre tem, né? Todas as verdades são meias verdades. Porque a gente, nessa experiência de ser humano, a gente não consegue ver o todo. A gente consegue ver uma parte do todo, a gente é uma parte do todo. É nesse sentido, quando eu digo que todas as verdades são meias verdades, porque a gente só consegue ver de um ponto. A gente pode até ver por outros pontos, fazendo processos mentais, mas ainda assim não é a totalidade, né? Mas porque você, mesmo vendo isso e ainda tendo um pensamento crítico sobre esse comportamento, sobre si mesmo, ainda mantém esse comportamento. Hum, já respondeu por quê? Você sabe o porquê, você já racionalizou esse processo inúmeras e inúmeras vezes. Que eu sei, eu tô vendo aqui. Você mantém esse processo porque é diante da construção do seu pensamento, diante da sua história recente, é o racional a se fazer.
Você olha para o mundo e pensa: socializar para quê? Você pensa: ouvir outras pessoas? Para quê? Ouvir minha intuição? Para quê? Eu faço as contas e depois não aposto. Eu só aposto em algo quando eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar. Mas existe certeza absoluta? Talvez. Talvez não. E quantas coisas incríveis eu tenho consciência, você tem consciência de que não perde nesse processo. É importante o autoconhecimento? Muito. É importante tirar um momento para se isolar um pouco do mundo, olhar suas sombras, integrá-las. É importante habitar um pouco um vazio para descobrir o ser que existe nele, que é você mesmo. Extremamente importante. Mas viver somente nisso é adoecedor. Principalmente quando isso parte de um processo que não vem tanto desse caminho de autoconhecimento, autoconstrução, mas que vem disso aqui. Disso aqui. Do medo de se entregar verdadeiramente para o mundo, para as pessoas, para o universo, confiar na intuição, confiar de forma genuína no mundo e nas pessoas e se frustrar. E de fato perceber que o mundo é aquilo que você imaginava mesmo, as pessoas são aquilo, né? Porque tem uma versão sua que morreu, que você matou, que era assim, que você chama de ingênua, né? Eu sei que você chama de ingênua. Teve uma versão sua que já foi assim, e talvez tenha levado esse processo. Que você olhava o mundo como um lugar mágico e que todas as coisas eram possíveis. E aí veio a dor. E aí veio uma traição, uma decepção, e tudo errou. E você pegou tudo que você tinha naquele momento, que era a si mesmo, e seguiu essa jornada de solidão, confiando apenas em você, confiando apenas naquilo que você podia prever, que você achava que podia prever, né? E mesmo assim, seguindo esse caminho, de noite você ainda olha, com os olhos arregalados, para o teto e se pergunta: isso é tudo? Isso é tudo? Não é tudo. Eu sei que na sombra os seus olhos resplandecem enormes. E você espera que o universo te dê um sinal de que tem algo mais. Ele tá te dando agora esse sinal de que tem algo mais. Você precisa dar uma chance. Eu não vou dizer pra soltar as rédeas. O universo tá dizendo pra soltar. A gente vai chegar lá. Mas experimentar talvez soltar um pouco. Só um pouquinho.
Afrouxar, folgar, não sei de onde você tá vendo esse vídeo, se tem a palavra afrouxar na cidade que você mora, mas soltar um pouco, né? E qual é o desfecho se você permitir esse fim? O fim desse modo operante aqui seu? É a imperatriz. É abundância, é prosperidade, é vida com propósito. É vida com propósito. É criação. Você racionaliza tanto o processo que você, por vezes, não permite a criatividade, a espontaneidade, o ímpeto. A imperatriz, ela racionaliza o processo, mas também segue a intuição, até porque não precisa ser uma coisa ou outra. Ela segue a intuição dela, o ímpeto e o propósito. Ela tem potência. Ela tem potência e ela sabe usar essa potência. Ela sabe se relacionar com as pessoas. No sentido de que ouvir sua intuição para julgar as pessoas. Ela sabe até onde dá naquela relação. Ela faz uma autoanálise também, sim, mas gentil consigo mesma, essa sua autoanálise aqui não é muito gentil, porque ela te leva ao isolamento. Quando você permite o fim disso, você libera muita energia de criação que tem presa dentro de você. Porque sua essência não é assim. Esse modo operante que você tá agora. Não é sua essência, é muito cansativo. Porque você tá tendo que sempre policiar esse comportamento pra agir dessa forma. Não é a sua essência. Tenta lembrar de quando você era criança. Antes dessa dor, dessa decepção consumir você. Você não era assim. Muito provavelmente aqui você era espontânea, você era comunicativa, você gostava de criar, talvez de fazer arte, de tá me vindo aqui brincar de professora, não sei porquê, mas veio muito isso. Passar as coisas pros outros. Então você recupera sua essência. E por último, mas não menos importante, eu amo a carta do louco. Por último, mas não menos importante, é o conselho do universo. Como atravessar esse fim, né? Lembra que a gente falou aqui que você se chama, por vezes, naquele seu diálogo interno não muito legal com você mesmo? Você olha pro seu eu você olha para o seu eu do passado, que você julga que foi ingênuo e por isso foi enganado, ou foi traído, decepcionado, ou aconteceu algo com você que você fica falando consigo mesmo, se eu fosse mais forte, se eu fosse mais inteligente, eu não teria passado por isso, se eu fosse menos ingênua, se eu fosse mais velho, mais velha, eu não teria passado por aquilo. Mas o conselho do universo para passar por isso, por essa fase aqui de desconstrução, aqui é um processo quase que de desconstrução, não tanto de término, né? De acabar, mas aqui é um processo que não acontece uma ruptura assim do dia para noite.
é algo que você vai ter que ir trabalhando. Mas o conselho do universo para você passar por esse término, por esse fim, por essa desconstrução, primeiro, se joga do precipício. Eu vou perder minha segurança, eu vou perder minhas defesas, vai. Mas você também vai perder outras coisas juntos. Essa autocrítica severa que você tem com você. Esse medo do que os outros vão pensar se eu for assim, o que os outros vão fazer comigo se eu for assim. Não importa mais. Você tá sendo você, o resultado não importa. Se permita novamente ser ingênuo. Ser ingênuo, mas analítico, né? Ser ingênuo, mas ouvir sua intuição. Ponderar. Mas se permita assumir essa potência que você tem de fato em você. Esse seu verdadeiro eu é muito potente, sabe? Enquanto você fica tentando ser uma coisa que você não é, você não vai se sentir plenamente amado, plenamente realizado, porque toda validação externa que você via receber vai para aquela persona que você encara que não tá alinhada com seu verdadeiro eu. É uma persona de proteção que, no fim das contas, te protege de X, mas traz Y de negativo pra ti. Então, grupinho de número 1. O que aconteceria se eu me lançasse no mundo sendo eu mesma? Esse misturado de coisas que tem dentro de mim que eu guardo só pra mim. O que de pior poderia acontecer? Eu ser vista pelo que eu sou? Amada e odiada pelo que eu sou? E ser plenamente eu? Mas aqui o resultado disso é muito positivo, né? Você assumindo sua verdadeira essência. Que lindo. Que leitura linda. Agora vamos ler uma mensagem do livro. Eu vou abrir aqui numa página aleatória e a gente vai ler um trecho assim, aleatório, o que o universo quiser para esse momento. Do livro que vocês escolheram, A Hora da Estrela, da inominável Clarice Lispector. Ai. Gente, tem até um trecho marcado nessa página, ok? Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir o assovio no escuro e passos, escuridão. Sua força ainda pode ser você mesma, mesmo que você esteja com outras pessoas. A diferença é quem são essas pessoas ao teu redor, né? Elas te paudam ou elas celebram sua existência da forma mais genuína que ela é. É isso. Se você escolheu o Caminho de Água Viva, essa é a sua leitura. Vamos lá?
pela energia que vocês provavelmente estão bem ansiosos, né, ultimamente. Lembrando que o tema geral dessa leitura é: você sabe o que precisa acabar, mas evita olhar para isso. Vamos pensar em algumas energias específicas aqui nessa leitura de hoje para fazer a tiragem das cartas. Em primeiro lugar, o que você já sabe que precisa acabar, mas evita olhar. Qual é a verdade silenciosa sobre isso dentro de você? A gente vai analisar também o que está sustentando isso, né? O porquê isso ainda se mantém. Por que você ainda não encerrou com isso, acabou com isso? E vale salientar que a gente está analisando isso aqui no âmbito geral, pode vir relacionamento, pode vir carreira, espaço de trabalho, pode vir também até modo operante, né? Como veio na leitura de número 1. Então vamos lá. Porque isso ainda não acabou. Ok? E o que precisa ser encerrado de fato, não? A gente tem como isso aparece e a gente tem a raiz disso, né? E a gente quer investigar também a raiz. Às vezes a aparência não é igual à essência, né? Então, o que precisa ser encerrado de fato nessa situação? Ok. E qual é o desfecho se você permitir o fim? O que nasce depois desse encerramento? E por último, qual o conselho do universo para atravessar esse fim, para agir com força e consciência durante esse processo de encerramento? Isso aqui. Vieram dois. Ok, aceito. Pronto, gratidão, universo. Aqui uma carta extra. Isso aqui vai ficar como carta extra. Ok, bora lá. Eu acho muito engraçado. Eu tava embaralhando as cartas, tava sentindo aquela energia de ansiedade acelerando. Bora lá, quero ver isso logo. E veio na posição inicial, que você já sabe que precisa encerrar, já sabe que tem que acabar, que tá te fazendo mal. Mas evita olhar o carro. Mas o que te impede? O eremita novamente. E eu embaralhei tanto essas cartas. Só que em posições diferentes, né? Vem outra conotação e tal. Mas o eremita novamente. E o que realmente precisa ser encerrado? Aqui também, muito possivelmente, dá para adaptar para outras áreas, mas aqui também vem modo operante, vem comportamento. Não vejo tanto aqui relação trabalho, mas esse modo operante assim, tanto quanto da leitura número 1, impacta em todas as esferas da vida, né? Tem prejuízo em todas as esferas da vida. E qual seria o desfecho que nasce se eu permitir esse encerramento? Interessante.
interessante, que pede uma interpretação mais abrangente do 4 de ouros. E por fim, qual o conselho do universo para atravessar esse fim com consciência, com força? Aqui. Ai, que lindo a estrela. Aqui, vou até tomar um café aqui antes da gente ir para essa interpretação. Já adianto, não fiquem com raiva de mim. Eu estou aqui interpretando as cartas, passando a mensagem do universo para vocês. Mas aqui. Bora lá. O que precisa encerrar? Eu já tenho consciência, mas eu evito olhar. Aqui você sabe que você precisa desacelerar um pouco. Aqui você sabe que precisa delegar. Você precisa deixar as pessoas assumir os problemas dela. Você tem essa necessidade, né, de pegar tudo pra si, eu resolvo. Por quê? Porque você acha que se não for do seu jeito, não é bom. Você acha que se não for do seu jeito, não vai sair. Você acha que se você fizer, ninguém mais faz. Ou se for fazer, não é bom. E você precisa trabalhar isso a nível de inconsciente. Porque tem uma questão aqui no seu inconsciente. É que me vem algo ligado à infância. Que você não trabalhou. Muito possivelmente, isso daqui não é pra todos, só pra alguns casos muito específicos. Muito possivelmente você foi uma criança que foi cobrada, feito adulta, que não podia contar com ninguém, podia contar só com você. Né? Então você aprendeu a tomar conta de tudo. Né? Mas isso aqui é o que tá na raiz da questão. É algo a nível de inconsciente que você tem que elaborar o que é. Aqui é interessante talvez você fazer um jogo somente na sua energia para investigar mais a fundo qual questão inconsciente é essa. Seja com uma taróloga, um tarólogo que você já se consulta há um tempo, seja comigo, também faço leituras particulares, o link tá na descrição. Terapia também pode ajudar nisso aqui, né? Meditação também, você escolhe a melhor forma que lhe couber no momento. Mas em algum momento você precisou que outra pessoa, seja um cuidador, uma cuidadora, uma figura de referência, fizesse algo por você, maternasse você. E isso não aconteceu. Então você, muito nova, aprendeu que se você quer algo, você tem que ir lá e fazer. Você não pode contar com a ajuda dos outros. E mais pra frente, isso foi tomando novas roupagens, né? Assumindo talvez um caráter de que eu preciso ser útil, eu preciso assumir tudo. Isso vai pro lado de que se eu não fizer, não fica bem feito. Vai pro lado de que eu não posso contar com ninguém, mas na raiz da questão também tem outro ponto. Se eu não fizer isso, se eles fizerem, é um sinal de que eles não precisam de mim. E quem sou eu aqui nessa relação, nessa dinâmica, sem essas atribuições? Quem sou eu nessas dinâmicas, sem ser a pessoa que é útil? Eu ainda vou ter relações com uma pessoa, com o meu trabalho. Se eu não for essa pessoa que é útil a todos,
Se eu não der mais do que eu tenho, se eu não assumir todos os projetos, eu tenho muita autossuficiência em mim. Digo, eu, é, calma, eu tenho uma tendência, eu gosto muito, na verdade, de fazer leituras em primeira pessoa. Aqui eu comecei fazendo em terceira pessoa, né? Mas por vezes vem. Mas você tem essa tendência, tá? Você é uma pessoa muito autossuficiente. E no fim do dia você se sente solitária. Porque tudo isso que você faz para os outros, tudo isso que você faz por você, dessa forma tão não é nem irracional, mas irrefletida, digamos. Não faz com que você se sinta cuidado, porque no fundo ainda tem uma questão inconsciente de que você queria que alguém maternasse você, cuidasse de você, paternasse você, seja qual for a situação. E por isso que você tenta fazer isso com todas as coisas. Tomar tudo nas suas mãos e resolver tudo, os problemas dos outros, e no fim do dia, como você se sente esgotado, né? E solitária acima de tudo. Por vezes você se pergunta: eu cuido de todo mundo. E se eu cair doente aqui? Você tem dois momentos. Primeiro, você pensa que não pode cair doente porque o mundo vai cair. E eu sinto te informar que o mundo vai continuar exatamente igual se você cair doente. As pessoas arrumam outras formas de lidar com as coisas. Mas a outra pergunta é: se eu cair doente, quem vai cuidar de mim? Eu. Tá. Seguindo, e qual é o desfecho, o fim, se você permitir mudar esse modo operante, e qual o conselho do inverso para fazer isso com consciência e força, como atravessar esse fim, né? Vem aqui o 4 de pentáculos, o 4 de ouros. Ele, apesar dele ter uma visão, por muitos, de negativa, porque ele fala de certa forma de apego, de avareza, mas tem uma coisa sobre o 4 de ouros que não é muito falada, que é a estabilidade. Ele é o número 4. O 3 expande e desestabiliza. O 4 reorganiza, equilibra e mantém. Nessa posição aqui, o que acontece se você permitir o fim? Você consegue equilibrar as áreas da sua vida. Você equilibra a sua área pessoal, sua área material, sua área afetiva, emocional, porque isso daqui tá atrapalhando em várias esferas. Se você faz isso no trabalho, tá atrapalhando seu relacionamento, sua vida consigo mesma, sua espiritualidade. Se você faz isso com a espiritualidade, assim sucessivamente. E ainda tem um risco maior aqui de você estar fazendo isso com tudo e não tá nem existindo, só resolvendo BO. Aqui você aprende a não dar 100% de você para tudo, todas as áreas da sua vida, dar aquilo que cabe e proteger sua energia. Como você passa por esse processo? Porque tem um receio aqui, né, de parar de servir a todo mundo e todo mundo parar de querer você como pessoa ou nas suas relações.
É preciso aqui fazer um trabalho de aterramento, no sentido de terra, de solidez. É preciso se lembrar que se você parar de fazer tudo para os outros e alguém se incomodar e ir embora, aquela pessoa não gostava de você, gostava da sua utilidade. O universo vem aqui te lembrar que só vai ficar o que é verdadeiro. Só vai ficar quem quer você pela sua essência. Pela sua essência. Não pela sua utilidade. E quando você solta essa energia que você pega dos outros e resolve dos outros, surgem novas oportunidades na sua vida, principalmente na sua vida material. Você pensa que controlando tudo vai ter mais ganhos, vai ter mais estabilidade, não. Delegando, você vai ter mais saúde. Delegando, você vai ter mais vontade de focar em outras coisas suas. Vai ver novas oportunidades, novos caminhos. Mas acima de tudo, como você faz esse conselho do universo, saiu a estrela. A estrela com a lua na mesma tiragem eram 4 arcanos maiores. Né? Muito universo querendo te mostrar, né? Mas a estrela aqui, junto com essa lua, me fala muito sobre um processo de você olhar para essas sombras, olhar para isso que você evita olhar dentro de você, principalmente ali na primeira infância, me vem aqui, nas socializações primárias. Você vai ter que olhar para isso, para essa criança ou esse adolescente que aprendeu que se não fizer, ninguém vai fazer. Você vai ter que pegar na mão dele, na mão dela, e mostrar que ela não tá sozinha. Ah, mas eu tô sozinha. Não, não tá. Não tá sozinha. A sua espiritualidade tá com você. Ela sempre esteve. Você sabe. Vai ter todo esse trabalho de cuidar dessa criança, desse adolescente interior, mostrar pra ele que ele não tá sozinho e ensinar ele que ele não precisa ser útil pra ser amado. Ele não precisa conquistar o amor através de servir aos outros. Que ele já é muito amado, muito amada pelo universo, seja lá qual for sua crença, sua religião, sua religiosidade, sua espiritualidade. Que ele já é muito amado, muito amada. Sua criança interior já é muito amada pela espiritualidade. E olhar para os sonhos que essa criança tinha. Olhar para os sonhos que essa criança, esse adolescente teria se não tivesse que lutar pela sobrevivência desde cedo. É um trabalho muito aqui terapêutico que você vai ter que fazer. Mas se eu não tivesse que lutar pela minha sobrevivência desde criança, desde adolescente, quais seriam meus sonhos agora? Quem eu seria agora? Qual é a minha versão mais alinhada comigo? Vai ser um trabalho aqui, né? Aqui também, assim como a leitura número 1, é um processo de desconstrução, mas tem muitas coisas aqui que você pode fazer no logo de imediato. Delegue, isso não é meu. Isso não é meu, isso é seu. O problema do outro é o problema do outro. Isso aqui só não se aplica se você
for cuidadora, cuidador de uma criança, né? Que ela não tem poder para resolver as próprias questões, aí sim você cuida, você materna, paterna. E nem tudo também, você também tem que dar autonomia para as crianças, na medida do que lhe cabe, de acordo com a sua fase do desenvolvimento. Né? Porque você está criando um ser independente, autônomo, com personalidade própria. Você não está criando uma extensão do seu eu. Vale lembrar isso aqui. Pronto. E é isso que o universo quer te entregar. Agora vamos ver a mensagem do livro. Eu vou abrir aleatoriamente assim, mas nada é aleatório, né? Intuitivamente eu vou abrir em alguma página e ler uma mensagem. Vamos lá? Bora lá. Atrás do pensamento, mais atrás ainda, está o teto que eu olhava enquanto infante. Infante é criança, né? De repente chorava, já era amor. Ou nem mesmo chorava, ficava à espreita, a percrustar o teto. O instante é vasto, o ovo de vísceras mornas. Agora de novo madrugada. Independente do caminho que você escolheu, as duas mensagens falaram sobre encerramentos. Se você acha que essa energia que não bateu tanto com você, dá uma olhada na primeira leitura. E se você sente que precisa olhar isso com mais profundidade, eu também realizo leituras particulares voltadas somente para a sua energia. O link para agendamento está na descrição. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa um comentário ou compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E eu te vejo no Jardim das Sombras.